Boa noite a todos. Estamos bem, graças a Deus. Estou aqui hoje. Já são 5h25. Já estamos no escuro, como sempre. Foi um dia bom, não muito frio. Hoje foram 13 graus, então graças a Deus. Diferente de ontem. Ontem foi sol, hoje não teve sol de jeito nenhum. Hoje foi o dia todo nublado, mas um pouco mais, a temperatura um pouco mais alta que o normal para um mês de dezembro, graças a Deus. Não estamos reclamando de jeito nenhum. É maravilhoso. 13 graus, dá para você ficar assim, ó. Dentro de casa, claro, lá fora não dá, né? Mas estamos bem já no capítulo 49, né? Tem sido uma jornada maravilhosa essa, viajando pelo livro do profeta Isaías. Estamos agora estudando esses poemas, né, que o profeta Isaías escreveu no final da sua carreira. Então vamos lá. Versículo 1 do capítulo 49. O servo do Senhor é o título desse poema. Ouvi, milhas, e cantai-vos, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre. Desde as entranhas da minha mãe, fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda. Na sombra da sua mão me cobriu. Pôs-me como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava. Gente, ele está se referindo ao Messias, a Jesus de Nazaré. Olha, ouvi-me, ilhas, escutai vós, povos de longe. Gente, naquela época, a Austrália ainda não era conhecida, a América não era conhecida, nenhuma das Américas era conhecida ainda. E o Eterno já nos estava chamando. E escutai vós, povos de longe, ouvi-me, ilhas. Escutai-me, vós, povos de longe. O Senhor já nos chamava desde a época do profeta Isaías, 2.600 anos atrás. Ele já chamava os povos das Américas, os povos da Austrália, da Nova Zelândia, Groenlândia, da Iceland, que eu não sei como é que vocês chamam em português, Iceland. Já chamava aqui, Inglaterra, já chamava a Irlanda, ele já chamava a Escócia. O Senhor me chamou desde o ventre, falando a respeito de Jesus de Nazaré. Desde as entranhas da minha mãe, fez menção do meu nome. O que o anjo Gabriel falou para Maria? O seu nome será Emanuel. Fez a minha boca como uma espada aguda. Na sombra da sua mão me cobriu. Quantas vezes o Eterno teve que proteger Jesus de Nazaré desde que ele era pequenininho. Pôs-me como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava. Ele me disse, tu és o meu servo. Israel, em quem manifestarei a minha glória. A glória do Senhor será manifesta em Israel. Não é no Brasil, não é nos Estados Unidos, não é aqui em UK, não é em lugar nenhum do mundo, é em Israel. Vocês entendem por que essa briga pelo território de Israel? Por que essa briga por Jerusalém? É uma briga espiritual, gente.
Ele me disse: Tu és o meu servo, Israel, em quem manifestarei a minha glória. Mas eu disse: debalde trabalhei, inútil e em vão gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. Não foi outro dia, eu não falei sobre isso aqui? Com relação ao sacrifício do Eterno? Que se a gente vê a situação que está o mundo hoje, dá a impressão que foi inútil. 2000 anos se passaram e continuamos nas mesmas misérias, nas mesmas mentiras, nos mesmos pecados e até um pouco piores. Estamos nos tornando como Babel ou estamos nos tornando como Sodoma e Gomorra? Mas eu disse, versículo 4, debalde trabalhei. Inútil e em vão gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor e meu galardão perante o meu Deus. E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, que ele torne a trazer Jacó e ajunte Israel a ele, pois aos olhos do Senhor sou glorificado e o meu Deus tem sido a minha força. Gente, aqui eu vejo 3 situações. Vamos continuar lendo mais um pouquinho para depois eu falar o que eu vejo. O versículo 5 de novo. E agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser seu servo. Desde o ventre ele foi preparado para ser servo. Que ele torne a trazer Jacó, resgatar Jacó, e ajunte Israel a ele. Pois aos olhos do Senhor sou glorificado, e o meu Deus tem sido a minha força. Diz ele: pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te darei para a luz dos gentios, para serem a minha salvação até as extremidades da terra. Isso significa que Israel realmente saiu do curso, saiu da estrada, desviou dos caminhos todos, que precisava de Jesus de Nazaré vir para resgatar todo o povo de novo. Gente, que promessa linda é essa, mas essa promessa ainda não se cumpriu. Diz ele: pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Até hoje, nós só temos conhecimento de 2 tribos, de 3, aliás, a Levítica, Benjamim e Judá. As outras tribos, os dos levitas não é nem contado, os dos levitas hoje é uma das maiores, viu? Uma das maiores famílias que ainda restou. A tribo de Levi. Mas as outras 10 ainda estão desaparecidas. Então, o Messias ainda não trouxe as 10 tribos, as 12 tribos. Isso aqui também te farei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. O Messias ainda não é a salvação até as extremidades da terra. Isso ainda não aconteceu. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, seu santo. A alma desprezada, ao que as nações abominam, ao servo dos que
dominam. Os reis o verão e se levantarão. Os príncipes diante de ti se inclinarão. Por amor do Senhor, que é fiel. Gente, isso aqui também ainda não aconteceu. Versículo 7 de novo. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo. A alma desprezada, ao que as nações abominam, que é Jesus de Nazaré, ele foi desprezado e abominado. Até hoje ele é chamado de Yeshua. Em vez de Yeshua, ele é chamado de Yeshu, maldito. Yeshua é o bendito. O nome dele é o bendito, Yeshua. Mas em Israel, os religiosos de lá chamam ele de Yeshu, que é o maldito. Até hoje, isso ainda não foi resgatado. A alma desprezada, o que as nações abominam, ao servo dos que dominam. Os reis o verão e se levantarão. Os príncipes diante de ti se inclinarão por amor do Senhor, que é fiel. Isso aqui ainda não aconteceu. Isso machuca ainda muito meu coração de pensar que Israel, ele ainda é maldito por tudo que ele fez. E do Santo de Israel que te escolheu. Assim diz o Senhor, no tempo favorável te ouvirei. E no dia da salvação te ajudarei, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, para restaurares a terra, e lhe dares em heranças as herdades assoladas. Desculpa, gente, mas ainda não aconteceu. E está demorando tanto. Eu penso que está demorando muito. Versículo 8. Assim diz o Senhor, no tempo favorável te ouvirei. O que significa que ainda não é o tempo favorável. A ira do Senhor ainda está sobre nós. E ele com razão tem, não é? E no dia da salvação te ajudarei. No dia da salvação te ajudarei no futuro. E te guardarei. E te darei por aliança do povo. Ainda não estamos assim. Ele ainda não é a aliança dos povos. Para restaurares a terra. E lhe dares em herança as herdades assoladas, para dizeres aos presos, sai, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos e em todos os lugares altos terão o seu pasto. Nunca terão fome nem sede, nem a calma nem o sol os afligirá. Aquele que se compadece deles os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas. Gente, o Senhor vai resgatar até quem está lá embaixo no desespero. Ele vai resgatar no seu tempo, porque o tempo ainda não é chegado. No dia que for o tempo chegado, ele vai fazer. Como ele fez os outros, ele vai fazer. E nunca terão fome, nem sede, nem a calma, nem o sol os afligirá. Farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas veredas serão alteadas. Vê, eles virão de longe, alguns do norte, outros do oeste, ainda outros da terra de Sinim. Exultai, ó céus, e alegra-te, ó terra,
E vós, montes, rompei em cânticos, pois o Senhor consola o seu povo, e aos seus aflitos se compadecerá, e dos seus aflitos se compadecerá. Gente, a promessa é linda. A promessa é linda, e um dia ela vai se cumprir, no dia determinado, como ele disse aqui no começo, no tempo determinado. E esse tempo ainda não chegou. Exultai, ó céus, e alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, pois o Senhor consola o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Essa é a promessa. A promessa está aqui. E nós a temos. E está aqui, ó, guardada no coração. E a única coisa que a gente deve fazer todos os dias é: ora bem, Senhor Jesus, ora bem, Senhor Jesus. Apresse esse dia, ó Eterno. Mas Sião disse: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. É o que nós falamos quase todos os dias, não é? Pois pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Gente, a promessa está aqui. Mesmo que a gente pense que... Mesmo que a gente faça como Sião, como Israel sempre fez, né? Durante todos esses 2000 anos de vagando pela terra, eles muitas vezes falaram essa mesma coisa: o Senhor nos desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Mas ele diz: não, eu nunca me esquecerei de vocês. Vê, nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente na minha presença. Gente, eu não trouxe a minha água. Ai, Jesus, tem misericórdia de mim. Então, estamos gravados na palma da mão. É uma linguagem figurada, né, gente? Mas é como se ele dissesse: não tenho como esquecer de vocês, porque está gravado na minha frente. Não é só da gente, não é só daqui dos terrenos, dos terráqueos da terra. É de todo o universo. Ele não se esquece de nenhuma das suas criaturas. E não é Isaías mesmo que diz que Deus sabe o nome das estrelas? De todas elas. E são quinquilhões de estrelas que existem nesse universo todo. No nosso universo, imagina os outros 6 universos, são 7 universos. 7 grandes universos. E dentro desses 7 grandes universos existem os universos locais como o nosso. O nosso que eu falo é a nossa galáxia, viu? Não é nem o nosso sistema planetário, nem a nossa Terra, a nossa galáxia, que tem trilhões de estrelas, e ele conhece todas pelo nome, não só da nossa galáxia, mas de todas as outras galáxias, que são milhares, espalhadas por esse universo nosso. Versículo 16: vê, na palma das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente na minha presença. Os teus filhos apressadamente vêm, mas os teus destruidores e os teus assoladores saem do meio de ti. Não é um dos... tem um ditado aí que os nossos inimigos estão dentro da nossa casa, não é? Pois é, aqui está falando. Levanta os teus olhos ao redor e olha, todos os teus filhos se ajuntam e vêm a ti. Isso aqui está falando de Jerusalém. Olha, Jerusalém em volta, os teus filhos estão voltando. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor. Vamos lá ver o que ele fala? De todos estes
te vestirás como de um ornamento, e dele se cingirás como noiva. Os filhos de Jerusalém, quando voltarem, é isso que ele está dizendo, eles vão ser como um vestido para você, Jerusalém. Eles vão cingir Jerusalém como noiva. É o que acontece hoje, né? Todos os Shabbats em Jerusalém é a coisa mais linda. O povo cantando na rua e dançando, é gostoso demais. Quanto aos teus desertos e lugares solitários, e a tua terra destruída será agora estreita demais para os moradores, e os que te devoravam estarão longe de ti. Está dizendo que vai ter tanta gente voltando, todos os filhos de Jacó voltando, que a terra vai ficar pequena para receber todos eles. E aqueles que estavam fazendo guerra a Israel vão ser tirados, estarão longe de ti. Os filhos da tua orfandade dirão aos teus ouvidos: muito estreito é para mim este lugar, aparta-te de mim para que possa habitar nele. Vou pedir para ter mais espaço, porque serão muitos. Então dirás no teu coração: quem me gerou estes? Eu estava desfilhada e solitária, entrara em cativeiro e me retirara. Quem então me criou estes? Ai, que coisa mais linda. Fui deixada sozinha, mas esses de onde vieram? Esse Jerusalém falando. Eu fiquei solitária e sozinha por tanto tempo onde estavam os meus filhos. E agora eles brotaram de tudo quanto é lugar. Onde é que eles estavam que eu não sabia onde eles estavam? Estavam viajando pelo mundo, mãe Jerusalém. Até eu fui lá, né? 6 vezes. Esse ano seria a 7ª, mas eu fui impedida de ir por causa da guerra. Assim diz o Senhor: eu acenarei com a mão às nações. Olha isso. Assim diz o Senhor: eu acenarei com a mão às nações, e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Eles trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Isso está começando a acontecer. Nós já vimos isso acontecendo nos nossos olhos, diante dos nossos olhos. Israel voltando devagar. Até eu já estive lá. Reis serão os teus aios. Isso aqui ainda não aconteceu, vai acontecer. E as suas rainhas, as tuas amas, diante de ti se inclinarão com o rosto em terra e lamberão o pó dos teus pés. Então saberás que eu sou o Senhor, aos que confiam em mim não serão confundidos. Tirar-se-á a presa ao valente, ou os presos escapariam do tirano? Mas assim diz o Senhor: por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano escapará. Eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu remirei. Não adianta brigar com Israel. Não adianta. O que Gaza está fazendo agora é inútil. O que os outros povos em volta estão querendo fazer é inútil. Porque a promessa está aqui. E ela não só envolve os judeus de sangue hebraico, mas isso também significa e inclui a igreja. A igreja que o Messias, que foi rejeitado e que até hoje é chamado de Yeshu, né? De Yeshu, não, Yeshu. Até hoje é chamado de maldito. Mas as nações de longe
é que estão trazendo e protegendo os filhos de Jacó. E a promessa está aqui, ele vai remir, remir. Olha, mas assim diz o Senhor, por certo que os presos se tirarão ao valente, quer dizer, eles prenderam, estão lá, até hoje tem 130 e tantos presos, né, na mão do Hamas, mas o Senhor está dizendo aqui que ele vai tirar esses presos, não esses, todos os outros, todos os que já foram presos, vão tirar dos valentes que prenderam eles. E tirará a presa do tirano. Eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu remirei. Sustentarei os teus opressores com a sua própria carne. E com seu próprio sangue se embriagarão, como com vinho. Uau! Então toda a humanidade, gente, toda a terra, saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador e o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Gente, essa promessa, quase todo esse capítulo ainda está para se cumprir. Quase tudo ainda não se cumpriu. Não. Está todo por se cumprir. Você pode voltar lá de novo e ler novamente esse capítulo 49 de Isaías. Estudar como nós estudando aqui, lendo versículo por versículo, parando, chorando. Ai, ora vem, Senhor Jesus. Não, a única coisa que o meu coração pede ultimamente é que Ele venha. Que tudo isso se cumpra. E que esse tempo que Ele diz aqui, ó. Assim diz o Senhor, no tempo favorável te ouvirei. No tempo favorável, gente, ainda não chegou esse tempo. Esse é o versículo 8. No tempo favorável te ouvirei, e no dia da salvação te ajuntarei. Nós ainda estamos vivendo no tempo da vara da correção. Ainda não chegou esse tempo da salvação. Não chegou. Mas vai chegar. Eu não sei quando. Se ainda daqui 50, 10, 500 anos, não sei. O Senhor ainda está dando oportunidade para quem queira se salvar, com honra, porque Ele vai salvar a maioria, mas só vai salvar. Com honra serão poucos, aqueles que embranqueceram, que nós já estudamos sobre isso também, né? Aqueles que tiveram os cabelos brancos de conhecimento do Senhor, como prometido ao profeta Daniel. Um capítulo gostoso de estudar, né? Eu chorei muito dessa vez, porque é muita promessa, muita coisa linda que ainda não aconteceu. E o que me dói muito no coração ainda é saber que o Messias, que Yeshua, que Jesus de Nazaré, que o Emanuel ainda não foi reconhecido. Não foi. Ele tem que deixar de ser Yeshua para ser Yeshua. Estamos esperando esse momento, esse tempo favorável do Senhor. Se Ele não tem pressa, por que eu teria pressa? Ele sabe o motivo pelo qual Ele está retardando a sua vinda. Eu vou confiar. Eu vou confiar no relógio dele.
Eu vou me encontrar com ele antes dele chegar por aqui. E uma das experiências de uma das pessoas que teve uma quase morte, né? Foi isso, ela chegou lá em cima, ela é evangélica lá dos Estados Unidos. Eu sempre ouço as coisas dos Estados Unidos, né? E ela foi levada, e ela passou por uma experiência muito difícil, né? A razão pela qual ela teve essa experiência foi muito complicada. Foi uma traição que ela teve. Mas quando ela chegou lá em cima, o Senhor disse para ela: o que você está fazendo aqui? Ainda não é a sua hora. Ainda não é a sua hora. E a irmã dela, que já está lá, e o pai e a mãe dela, que já estão lá, falou assim: não, nós vamos para um banquete com Jesus de Nazaré, com Yeshua, né? Nós vamos um banquete. Aí ela falou: nossa, que chique, um banquete com Yeshua. Mas ela não tinha sido convidada porque ainda não era o tempo dela. E o Senhor mandou ela de volta. Uma das coisas muito interessantes é que ela encontrou lá com o Pio, o Papa Pio, o que morreu recentemente. Então, ela encontrou com ele lá, que a experiência dela foi recente, né? Depois da morte dele. Eu esqueci o nome dele, que morreu recentemente, uns 2 anos atrás, não foi que ele morreu? E ele falou para ela assim: onde é que você estava, minha filha? Porque antes dela se converter, dela ser, né? Ela era da Igreja Católica egípcia. Então, mas a razão pela qual o Senhor a mandou de volta é justamente para ser uma luz no meio deles, dos católicos egípcios. Graças a Deus, o Senhor tem plano em todas as coisas, gente. Todas as coisas. Ele tem tudo no seu reloginho marcado. E a experiência dela é bem recente, né? Menos de 1 ano atrás. Então, esse é o ministério que ela tem que fazer agora. Ela é uma senhora já dos seus 50 anos, então é uma pessoa novinha mais. E a experiência dela foi muito incrível. Foi incrível a experiência dela. Mas eu estou referindo a isso por causa do banquete. Então, vou estar num banquete com ele lá em cima. Te prepara, Senhor, que eu vou lá. Estaremos juntos um dia. Então tá, gente. Que vocês tenham uma boa tarde aí no Brasil. Ainda é tarde aí no Brasil. E até o próximo vídeo, que será amanhã, tá bom? Um beijo a todos. Tchau, tchau.